A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a gente estudar um pouco da palavra de Deus nesta manhã. E hoje nós vamos falar sobre excelência. Como ter excelência em tudo que a gente faz. Então, já sem perda de tempo, pega aí a sua Bíblia e abra lá em Colossenses, capítulo 3, e no seu versículo 18. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Enquanto você procura aí, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é André Thiago e sou o servo do Deus Altíssimo. Moro aqui na cidade de Linhares e no final do vídeo eu tenho um convite para te fazer, mas só para você que ficar até o final do vídeo, tá bom? Achou aí? Então vamos ler em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Vai falar a respeito dos nossos deveres domésticos. Diz assim a palavra do Senhor. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, ou vós, trabalhadores, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Amém? Vamos fazer a oração para que Deus possa falar conosco através da palavra desta manhã. Soberano Deus, glorioso e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, uma vez mais, ó Deus, pela vida de cada um, Senhor, que está assistindo esta mensagem, Pai, ou que vai assistir esta mensagem, Senhor. Abençoe a vida dessa pessoa, a família dela, Senhor Jesus. Abençoa a saúde, Senhor, a vida emocional, a vida espiritual, a vida profissional, Senhor. Abençoa também a minha família, a minha vida, Senhor, e permaneça conosco. Abra nossa mente, o nosso coração, para entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. É o que eu te peço pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, quando Paulo escreveu a carta a Colossenses, assim como nas outras cartas, ele sempre passou várias orientações importantes, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida pessoal. E todo o cristão, ele tem vários deveres, na verdade, vários papéis. São pais, filhos, são professores, advogados, profissionais. Nós temos vários papéis. Temos papel na igreja também, quando pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro da família, como eu disse, é pai, é filho, é mãe, é avó. Ou seja, em todas as esferas, em algum momento, nós estamos desempenhando algum papel. E para isso tem atitudes e comportamentos que tem que ser coerentes com aquele papel que a gente está desenvolvendo ali na hora. Então vamos lá. Logo aqui no começo, ele orienta o quê? As mulheres se sujeitar ao marido. Essa passagem muitas vezes é interpretada como uma passagem machista, mas não é, irmãos, porque a esposa é alusão à igreja. Então, assim como nós, a igreja, nos sujeitamos ao Senhor Jesus, que quer dizer, nós respeitamos e honramos ao Senhor Jesus, assim as esposas devem ser com os maridos, respeitar e honrar. Não significa ser sujeita
a ponto de sofrer algum tipo de agressão física e emocional e ficar calado. Não, não é isso, irmão. É sujeitar-vos, é respeitar, é honrar. Já o comando para os maridos é o quê? É amar, veja bem, amar a vossa mulher e não se irritar contra ela. É porque muitas vezes o homem ele tem pavio curto, ele fica irritado, muitas vezes não sabe demonstrar o amor de maneira plena. Então, essas duas primeiras orientações aqui, por que, que é para o casal? Né? Para o homem e para a mulher. Porque por meio do casal é que se faz uma família. E com famílias é que se faz uma nação. Então, a base da sociedade, irmão, não interessa. Pode falar o que for. É a família. Não é escola, não é igreja, não é um instituto político. A base da sociedade é a família. É a família nuclear. Pai, mãe e filhos. Eu sei que tem pessoas que foram criadas pelos avós, pelos tios, por alguém, mas se você tem essa consideração, esse amor por essa pessoa, como um seu pai, como a sua mãe, essa pessoa que te criou, se você não tem o seu pai e a sua mãe, respeite-os também. Porque aqui logo no versículo 20, vem falar de quem? Dos filhos. Ó. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, logo os 3 primeiros versículos falam de quê? De família. Então, as primeiras pessoas que nós temos que servir são os nossos familiares. Né? A própria Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio, é pior do que o pecador, é pior do que aquele que comete injustiça. Porque não adianta nada você se preocupar, por exemplo, em evangelizar na África, como muita gente gostaria de ir, ou evangelizar para o mundo, mas não evangeliza dentro de casa, não é exemplo dentro de casa. Então, é hipocrisia, não adianta. Sendo assim, irmãos, e vós, pais, não irritei vossos filhos. Então, aqui nós temos a orientação principal, as orientações principais, melhor dizendo, para que vivamos com excelência, para que possamos desempenhar os nossos papéis dentro da família com excelência, respeitando, honrando, né, não se irritando. Se porventura acontecer um bate-boco, se irritar, nós temos que liberar o perdão, porque quem ama, perdoa. Quem ama não vive com medo, não é verdade? Então, esses primeiros versículos falam justamente sobre família e como ter uma excelência familiar. Depois da nossa família, tem o quê? O nosso trabalho. Nós precisamos trazer o sustento para dentro do nosso lar. Nós precisamos trabalhar. Para quê? Para poder comer, para comer e beber. Né? Paulo, ele diz, se você trabalha, você come. Se você não trabalha, que morra de fome. Né? Parafraseando Paulo. Então a palavra vem dizer assim, vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, ou seja, o seu empregador, o seu patrão, né, como alguns gostam de falar, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E o que acontece? Muitas vezes no trabalho, a gente está ali, enquanto o chefe chega, né, a pessoa ela começa a dar o melhor dela ali na frente do empregador dela. Começa a dar o melhor quando a pessoa vira as costas, aí começa a falar mal, começa a morcegar, né, como a gente fala, ou seja, fazer corpo mole, não entregar o trabalho da maneira que deveria. E isso que acarreta? Acarreta em desonra. E desonra quem? A Deus. Por quê? Porque quando você está servindo a alguém que te contratou ali, que combinou com você antes no salário, combinou as tarefas que você ia fazer, e você não cumpre com o prometido, você está desonrando a Deus. Né? Porque nós temos que servir em simplicidade de coração. O sentido da vida é servir as pessoas. Né? O trabalho é justamente isso. Você está servindo e sendo remunerado por aquilo. Eu sei que nem todo mundo quer trabalhar de empregado a vida inteira. Né? Mais à frente nós vamos falar também sobre os empregadores. Mas nesse ponto que é a maioria, né, a maioria é trabalhador, principalmente carteira assinada, se você quer crescer profissionalmente, faça tudo não como se fosse só para os homens, mas faça tudo como se fosse para Deus. Quando você for trabalhar, você pensa assim,
isso que eu estou fazendo neste momento agrada a Deus? Não só aos homens, mas agrada a Deus? Porque tem coisas que agradam aos homens e desagradam a Deus e vice-versa. Mas você prefere agradar a quem? A Deus ou aos homens? Eu prefiro agradar a Deus. Não sou perfeito, eu sou falho, também tenho lá os meus erros, os meus pecados, mas eu sempre oro pedindo a Deus misericórdia e perdão. E isso é algo que nós temos que fazer todos os dias e a todo momento que a gente lembrar também. É pedir perdão a Deus. Porque o que o inimigo quer fazer? Ele quer colocar na nossa cabeça que nós não somos dignos do perdão. Mas o sangue de Jesus que ele derramou lá na cruz já nos deu o passe livre para conversar com Deus, para pedir perdão dos nossos pecados. Então hoje basta a gente se arrepender e pedir perdão que Deus nos perdoa. Ok? Ó, e em tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isto é o princípio da excelência. Tudo que a gente for fazer, tudo, desde a coisa mais simples, da tarefa doméstica, ao projetos mais complexos, como administrar uma empresa ou fazer outras coisas, né, mais difíceis, tudo a gente tem que fazer com excelência, com boa vontade, com disciplina. Para quê? Para Deus. Não estou falando aqui para fazer de forma perfeita, né? Porque perfeito só Jesus. E nós sempre temos pontos a estar melhorando nessa vida. Quem acha que não precisa melhorar já pode morrer, não é verdade? Se não precisa melhorar, já pode morrer, que está salvo. Não precisa de mais nada. Agora, se você é ser humano e se considera falho também, você precisa melhorar a cada dia, ok? Se você estiver ouvindo um barulhinho aí de obra, é porque aqui do lado eles estão reforma, mas não tem problema não, tá bom? Não atrapalhe aqui a nossa meditação este dia. Ó, por que nós temos que fazer tudo como se fosse para Deus? Porque nós sabemos que a nossa recompensa maior não é aqui nessa terra. O nosso galardão, o nosso presente, não é aqui. É aqui é só um estágio para a eternidade. Mas não significa também que a gente tem que sofrer aqui. Então vamos fazer as coisas com excelência, o melhor que a gente puder fazer, né, dar o nosso melhor. Por quê? Porque isso é semeadura e vai render bons frutos também. Ó, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Que nós servimos, na verdade, é Jesus Cristo e não aos homens. Né? A gente, quando eu digo no sentido de servir aos homens, é ajudar, é transbordar o conhecimento, é transbordar a palavra, é o que eu estou fazendo aqui. Isso que eu estou fazendo, essa atitude que eu tomei essa semana de começar a gravar os vídeos de mensagem, eu já vinha pensando há muito tempo, há alguns anos, só que eu nunca tomei coragem, por quê? Porque eu ficava pensando, preocupado com o que as pessoas iriam pensar de mim. Ah, será que vão debochar de mim? Se quiser debochar, meu irmão, você pode debochar. Se quiser falar mal, você pode falar mal. Eu sei do meu compromisso com o Senhor. Eu creio que você também, que está aí assistindo, ele tem um coração ensinável, um coração segundo o coração de Deus, você também tem um propósito com o Senhor. Né? Então não tenha vergonha da palavra do Senhor. Eu tenho orgulho de servir a Deus. Eu sei, como eu disse, eu sei que eu sou falho, eu erro também. Todo mundo erra. O único que passou por essa terra em carne e osso e não pecou foi o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele é perfeito, nós não. E nós temos que ser imitador de Cristo. Né? Ter um coração manso, humilde e ensinável. Quem tem coração humilde, aprende. E quem aprende, não depende. Né? Quem aprende, não depende. E vamos aprender com o melhor, que é Jesus Cristo. Ó, mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ou seja, mesmo que você seja servo do Deus Altíssimo, se você fizer coisas erradas, você vai receber o salário dessas coisas erradas que você está fazendo.
Se você está lá trabalhando e você comete um erro propositalmente ou dá um jeitinho brasileiro de resolver as coisas, você vai ter que arcar com as consequências da sua atitude. E Deus, ele não vai te livrar, não. Por quê? Porque não há acepção de pessoas. Deus, ele não pode passar a mão na sua cabeça porque você está fazendo uma coisa errada. É igual os pais que ficam mimando os filhos, né? Os pais que não têm maturidade emocional. Desculpa se você é um desses pais, então eu recomendo que você vá procurar ajuda especializada para aprender como criar, né, os filhos de maneira plena. É como se fosse aqueles pais que ficam mimando a criança, vê a criança fazendo coisa errada, ao invés de corrigir, como orienta a palavra de Deus, não necessariamente com palmada, mas às vezes com uma palavra mais firme, né, para você demonstrar a autoridade de pai e mãe, o responsável que você tem. Não, a pessoa fica ali, passando a mão na cabeça, tadinho, não sei o que, criança, não sei o que. Aí quando cresce, não tem o mínimo respeito pelos pais, não tem o mínimo respeito pelas autoridades. Por quê? Se a figura de autoridade, que é o pai e a mãe, ele não respeita, porque ele vai respeitar as autoridades externas. E nós sabemos que toda autoridade é instituída por Deus. Ah, irmão André, mas esses políticos aí que ficam roubando? Não interessa. Quem deu a autoridade foi Deus. Agora, o que essas pessoas fazem com a autoridade que elas têm, aí é problema delas. Se essas pessoas que têm autoridade em qualquer âmbito, seja no âmbito profissional, no âmbito político, no âmbito social, se elas fazem mau uso daquilo que Deus entregou na mão delas, elas vão prestar conta, assim como você e eu. Tudo que a gente tem aqui foi Deus que os entregou. E nós vamos ter que prestar conta. Lembra lá nas parábolas dos 10 talentos? Né, que eu acredito que mais para frente aí, nós vamos estar também fazendo uma meditação na parábola dos 10 talentos. Então, tudo que Deus nos entrega, seja o seu dom de cantar, o seu dom de falar, o seu dom de pregar, o seu dom de ensinar, de aconselhar, tudo que Deus nos entrega, nós vamos ter que prestar contas disso um dia. E nós temos que multiplicar esses talentos enquanto nós estamos aqui na Terra. Ok? Então, ó, tudo que a gente fizer tem que fazer de coração, como para o Senhor. Se fizermos de maneira errada, se cometendo algum tipo de agravo, Deus, ele vai deixar a gente sofrer as consequências. É verdade? Assim como pessoas que não são servas do Senhor, né, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como o seu Deus, essas pessoas, às vezes obedecem os princípios bíblicos sem saber, elas prosperam. Enquanto muitos que são servos do Senhor não obedecem os princípios e não prosperam. Essas leis são naturais, né? As leis e princípios do Senhor estão para todos. O sol nasce para todos. Por quê? Porque Deus é justo. E mais abaixo diz, ó, vós senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos. Esse daqui essa palavra já é para quem é patrão, né, vamos assim dizer. Para quem tem funcionários, para quem tem servos. Porque também muitas vezes o patrão ele comete o que a gente chama de assédio moral, né? Fica abusando moralmente do funcionário. O que seria um assédio moral? É o bullying em adulto. Né? Tem na escola lá o bullying com criança, o assédio moral é como se fosse o bullying em adulto. Né? Às vezes coloca a pessoa para trabalhar mais, dá tarefas difíceis sabendo que a pessoa não vai conseguir resolver aquilo, né? Faz de tudo para rebaixar aquela pessoa no meio dos seus colegas ali. Mesmo que essa pessoa seja esforçada, às vezes o patrão ele tem algum tipo de preconceito ou algum tipo de birra, mas não é assim que a palavra de Deus diz. Se você é empreendedor e trata os seus funcionários com injustiça, você vai quebrar. Porque você está desobedecendo um princípio do Senhor. Você pode ser o cara na gestão. Você vai quebrar. Por quê? Porque você está desobedecendo um dos princípios, que é tratar com justiça e equidade. Equidade não é igualdade. Porque nem sempre pode se tratar com igualdade. O que é equidade? É equalizar. É dar cada um a sua recompensa de acordo com o seu esforço, de acordo com
com o seu trabalho. Porque se for igualdade, todo mundo vai receber o mesmo salário. Isso não dá certo. A não ser se for do mesmo cargo. Mas todos têm que ser tratados com respeito, com honra, com justiça e receber o salário segundo o seu trabalho. Amém? A palavra se estendeu um pouco hoje, mas eu creio que foi edificante para a nossa vida e eu estou muito feliz aqui de estar compartilhando com você, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor desta manhã. E mais uma vez, você que ficou até o final, eu quero te fazer um convite muito especial. Veja bem, se você é daqui da cidade de Linhares, Espírito Santo, eu quero convidar você e a sua família para vir aqui na minha casa, aqui em Linhares, na minha casa, participar do nosso QGR. O que é um QGR? É Quartel General do Reino. Nós lemos aqui que a família é a base de tudo, então a igreja começa dentro da nossa casa. Por isso, aqui na minha casa, nós estamos fazendo o QGR. Por enquanto, o QGR está acontecendo aos domingos, das 3 horas da tarde até as 4h30 da tarde. Então, se você quiser participar, você pode colocar aqui no comentário, eu quero participar. Eu te mando o link para você entrar em contato comigo no WhatsApp. Se você estiver vendo o Rio lá pelo Instagram, você pode me mandar um direct também. Tá bom? Vou deixar o meu contato aqui nas redes sociais, caso você queira entrar em contato. Né? E nós vamos fazer esse movimento crescer, o movimento do reino crescer. Porque já é chegada a última hora, irmãos. Já é chegada a última hora. Cristo está perto de voltar. E nós temos que estar preparados. Como nós lemos no vídeo anterior, se você olhar, que nós falamos das 10 virgens. Esteja preparado. Ok? Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida. Fique com Deus. Graça e paz. Deus abençoe.